Olha que legal, aqui é notícia boa, hein? Veja só. Justiça pode extinguir a ação de cobrança de dívidas com bancos de até R$ 10.000. E eu vou explicar tudo isso para você, amigo. É isso mesmo que você está vendo, tá certo? A justiça pode mandar terminar o seu processo, extinguir o seu processo lá que está na justiça, sendo que ele for menos de R$ 10.000. E eu vou falar para você quais são os requisitos para você ficar por dentro, para você ir atrás do seu direito, tá certo? Veja só, olha só isso daqui. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, né, publicou a resolução 683 de 2026, que prevê a extinção de ações de cobrança de dívidas ajuizadas por bancos que tenham valor abaixo de R$ 10.000, tá certo? São aquelas ações que não têm perspectivas concretas para o seu pagamento. Isso é muito legal, porque a gente sabe que tem muita gente que está devendo por muito tempo e o processo fica rolando lá por anos, anos e anos. Por quê? Primeiro, porque o advogado não quer que a dívida prescreva. Então, como você sabe, amiga, a dívida na justiça ela tem a prescrição suspensa, né? Pode ser até que ela venha a correr novamente, mas a regra é essa, ela fica suspensa e fica lá. A função do advogado é essa. O credor ele quer deixar você com o nome sujo. Por quê? Para forçar você a pagar a dívida. E isso é ruim para quem? É ruim para a justiça, porque a justiça fica lotada de processos que nunca vai ter fim, então o juiz fica tocando o processo eternamente, o advogado fica tocando o processo eternamente e você fica eternamente com o nome sujo, tá certo? Isso não melhora ninguém. E qual é a questão aqui? É que você não vai ter, quando você não tem condições de pagar, tá certo? Então a gente sabe que aquele processo ali está fadado ao fracasso. Então fica lá eternamente e você agora vai ter uma colher de chá. Entenda aqui todos os requisitos, vou falar aqui completão para você. Então você veja só, como sempre, amigo, eu não gosto de comentar notícias aqui de jornal, de internet, por quê? Olha só, ele pode extinguir a ação de cobrança de dívidas, mas a coisa não é bem assim. Então, eu fui aqui no CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, peguei aqui a resolução e vou explicar passo a passo para você. E vou mexer aqui na minha fotinha, vou tirar ela de cima aqui, porque ela está bem em cima, e assim não dá, né? Então vamos aqui mexer aqui nela, aqui, jogar ela para cima para eu poder mostrar tudão para você aqui agora. Isso é muito legal, tá aí uma oportunidade bem bacana e você vai poder se fazer usufruir disso daqui. Então vamos entender todos os requisitos aqui para que você seja aqui um agraciado daqui, né? Então veja só, fica autorizada a extinção, tá certo? Ou seja, vai ser arquivado o seu processo sem resolução de mérito, ou seja, o juiz não vai decidir quem estava certo, quem estava errado. Isso leva a qual situação? Leva a uma seguinte situação, que o credor, o banco, ele vai poder entrar novamente na justiça contra você, tá certo? Vou explicar com detalhes isso daqui para você. De execuções de títulos extrajudiciais. O que é uma execução de título extrajudicial? Quando o banco ele tem um título contra você, um título extrajudicial. Ah, doutor, isso eu já entendi. E o que é um título extrajudicial? É um cheque, uma nota promissória, um contrato, tá certo? Um documento que mostra aquela dívida ali. Então, daí já vem um ponto importante que eu sempre bato com todo mundo. Amigo, não renegocie suas dívidas sem ter plena certeza do que você está fazendo. Por quê? Vou explicar com detalhe esse ponto aqui para você entender e não cair nessa. Às vezes o banco te emprestou uma grana, amigo, mas ele não tem um contrato com você, ele não tem nada, amigo. A gente vê banco que tem uma selfie, tem uma foto só sua lá e tem o seu extrato bancário. Isso não é título, tá certo? Aí você está devendo, aí o banco te chama para renegociar essa dívida, te chama lá para fazer
fazer algum tipo de negócio com ele. Porque quando você vai renegociar, você vai assinar um contrato, tá certo? O contrato é um título e aí você pode ser executado, tá certo? Então, isso daqui é importante que você saiba. Então, vamos prosseguindo aqui para você entender tudão aqui. Então, ele vai poder extinguir a ação, tá certo? De execuções de títulos extrajudiciais ajuizadas por instituições financeiras, ou seja, os bancos que entraram na justiça, quando cumulativamente. Então, vou explicar para você os requisitos. Então, você tem que entender o seguinte: vou fazer aqui um breve resumo desse artigo primeiro. Fica autorizada a extinção, ou seja, vai arquivar o processo. Sem resolução de mérito, o juiz não vai decidir quem estava certo, quem estava errado. Simplesmente vai arquivar de execuções de títulos extrajudiciais, ou seja, uma cobrança baseada em um contrato, na nota promissória, num cheque, enfim, num título executivo extrajudiciais. E para ser arquivado, o autor tem que ser quem? Uma instituição financeira. E tem 3 requisitos para que isso possa acontecer. E eu vou explicar cada um deles para você, tá certo? Então, veja só, o valor do título na data da distribuição, ou seja, na data que der entrada lá, o valor do título tem que ser inferior a R$ 10.000, tá certo? Na data da entrada, porque vai atualizando. São 3 requisitos cumulativos, ou seja, R$ 10.000 é o primeiro requisito. Segundo requisito, não forem localizados o devedor, ou seja, o banco entrou com uma ação judicial de mais de R$ 10.000 ou de menos de R$ 10.000. No caso do exemplo aqui, tem que ser de R$ 10.000, menos de R$ 10.000. E não localizaram você. Você sabe que quando o credor entra com uma ação judicial baseada num título executivo extrajudicial, ela tem o nome de execução. Então, o juiz já manda pagar. Ele não manda você apresentar a defesa, ele manda você pagar. Então, não te localizaram. Não adianta, o processo vai ficar lá e vai ficar rolando anos, anos e anos. Por quê? O juiz toca o processo, fala lá, advogado, faça alguma coisa, peça o que você quiser. Aí ele pensa, olha, notifica a NET para dizer se tem alguém, se ele está cadastrado lá, notifica os Correios, verifica inventando as coisas para ver se consegue achar seu endereço para pedir a sua citação, tá certo? Então, você não foi localizado. Outro requisito, não encontrou bem a penhora. Então, o banco entrou com ação judicial de menos de R$ 10.000, você foi localizado. Como eu já disse para você, o juiz ele manda pagar imediatamente, você não tem bens passíveis à penhora, ou seja, o oficial de justiça foi lá, entregou para você lá a execução, falou que você tem um prazo para pagar, você não pagou e não tem bens à penhora. O oficial de justiça vai lá na sua casa, olha lá, não tem nada para penhorar, manda procurar pelo Sisbasud lá, para tudo quanto é tipo de instrumento à disposição do credor e não encontra bem, tá certo? Então, vai ser arquivado. Então, esse é o segundo. Agora tem o terceiro requisito. O terceiro requisito é o quê? Quando a pessoa chegou a se defender. Então, o banco entrou com a ação de menos de R$ 10.000, você foi citado, você foi localizado. Então, você opôs embargos do devedor, tá certo? Não houver oposição de embargos do devedor. Então, você não se defendeu, você não foi encontrado bens à penhora, mas também você não se defendeu. Ou você opôs embargos ao devedor ou exceção de pré-executividade, você vai bater no título e tenham sido integralmente rejeitados, tá certo? Então, isso daí são os requisitos. Vou refazer para você. Qual é o primeiro requisito? A execução tem que ser de menos de R$ 10.000. Primeiro de todos é execução, não é cobrança, ou seja, o banco tem que ter um título contra você. Então, ele vai entrar com a ação de menos de R$ 10.000. Não localizou bem ou você foi localizado e não tem grana para pagar e não tem bens à penhora. Vai arquivar. Ou então,
você opôs lá os embargos, você se defendeu de alguma forma, ou com um embargo ou com exceção, e foram tidos lá como rejeitados. Então, nesses casos, vão ser arquivados o processo. Bem legal isso aí. Por quê? Porque desafoga a justiça, amigo. Quem está nessa situação não vai pagar mais nada. Isso é ruim para a justiça, que fica com milhares de processos aí rolando, tá certo? E isso não acontece somente com o particular. Isso acontece também com o governo. A mesma coisa aconteceu agora com o governo, quando ele vai executar uma dívida de imposto, tá certo? Até R$ 10.000. Os requisitos são basicamente os mesmos. Não encontra a pessoa ou não tem nada para penhorar e o processo fica rolando lá eternamente. Então agora eles serão arquivados, tá certo? Isso é bem legal para você. É legal para você que deve, é legal para a justiça, porque a justiça pode atuar em outros processos com mais relevâncias, com possibilidade de você conseguir reaver aquilo que é seu. Isso não significa aqui que você tenha sido perdoado da dívida, tá? Se ele achar que você já pode pagar um determinado momento, ele pode entrar novamente com a ação judicial contra você até a prescrição, tá certo? Título executivo judicial ou título executivo extrajudicial, ele prescreve em 5 anos, tá certo? Então, depois de 5 anos já era, amigo. E você, como é que você vê se você tem processo na justiça? Como é que está a sua situação? Amigo, você pode ver no jus.br, é uma possibilidade, tá certo? Ou então, você que gosta de molezinha, você pode ver até pelo Serasa, você pode pegar até o extrato master do Serasa. Vou mostrar para você aqui o extrato master do Serasa. Olha aqui, esse extrato aqui, que você vê todos os seus dados dentro do Serasa e você vai ver que tem aqui, ó, ações judiciais, tá? São processos. É uma forma bem facinha de você ver se existe aí um processo contra você, tá? E onde é que você arruma esse extrato master do Serasa? Esse daqui você pode obter gratuitamente no Serasa. Se você não está conseguindo, você pode ser membro aqui do canal e vai ganhar o quê? Vai ganhar um curso para obter o extrato, que é esse daqui, amigo, cincão. 5 pila, amigo, 5 pila. Você ganha um curso completo para obter esse extrato. Eu não vou te dar o extrato, eu não vou te vender o extrato, eu vou te ensinar a obter o extrato e você vai pegar quantos extratos você quiser na sua vida e vai ensinar isso para as outras pessoas. Isso daqui vale ouro, são todas as informações do seu CPF. Então não perca a oportunidade, seja membro aqui do nosso canal. Clique no botão abaixo, seja membro e ganhe gratuitamente esse curso aqui. Os membros básicos ganham esse curso e os membros ouro faz aquele curso completo para análise de CPF, tá certo? É bem legal para você, sim, então você não está comprando nem uma bala, né? Você queria comer picanha, né?